Está com você a palavra. Muito obrigado. Bom, então vamos hoje continuar. Então, o plano para hoje é vamos falar um pouquinho sobre porque as pessoas têm curiosidade, mas para mim é mais uma curiosidade, não é o tópico principal, mas vamos falar um bocadinho sobre taquiões. Como é que chama em português do Brasil? Taquião, uma coisa assim. Será que é assim? Não sei. Em português de Portugal seria taquião. Seria taquião. Não sei, acho que do Brasil deve ser uma coisa assim. Taquion. Ou será assim? Taquion. Em inglês seria assim, taquion. Ok. Bom, vamos falar um pouquinho sobre este bicho aqui. E depois passamos para a relatividade geral. E em relatividade geral, vamos começar só com, primeiro, falar um pouquinho sobre quais são os conceitos principais que levam à possibilidade de geometrizar o espaço-tempo e a gravidade. E depois vamos introduzir uma tecnologia matemática muito poderosa para estudar espaços-tempos. Claro que não vou introduzir em detalhe a matemática, mas vai dar para explicar hoje como interpretar alguns espaços-tempos que se chamam os diagramas de Carter-Penrose. Penrose é o físico que ganhou o último prémio Nobel de 2020. Ele ganhou o prémio Nobel precisamente por ter descoberto porque que buracos negros são algo inevitável quando começamos a colocar muita matéria junta. Porque é que quando começamos a colocar matéria em relatividade, porque é que está aqui um pedaço de matéria, aqui um pedaço, vai começar a juntar, junta com mais outro pedaço, e eventualmente forma-se um buraco negro. Então, porque um buraco negro é algo mais ou menos inevitável, acaba por acontecer. Quando conseguimos juntar mais e mais e mais, foi o Prémio Nobel de 2020. Para o Roger Penrose. Roger Penrose dá umas palestras lindíssimas, tem uns slides espetaculares, com uns desenhos muito, muito bonitos. Recomendo muito procurarem as ilustrações das palestras do Roger Penrose. Não vão entender algumas palestras mais técnicas, mas recomendo, são muito inspiradoras as palestras dele, embora sejam muito controversas. Muitos dos tópicos que ele investiga na relação da física quântica com a relatividade são de facto muito controversos. A maioria dos físicos não subscreve a maioria das teorias que ele tem, mas não importa, continuam a ser palestras super bonitas e inspiradoras. Então recomendo bastante que vocês procurem um pouco mais sobre o Penrose depois do curso. Então, talvez antes de começar, eu posso, só para terminar a relatividade restrita, abrir e perguntar se vocês tiveram tempo de estudar um pouco o que vimos até agora e se têm perguntas sobre a dilatação do tempo, contração do espaço, se querem que eu veja mais um passo. No fundo, a parte matemática do curso mais importante acabou. A parte de fazer contas e de andar com raízes quadradas e a simplificar e álgebra e assim, a parte mais fundamental acabou, que era a parte da relatividade restrita, é a parte principal do curso, acabou na última aula. Se tiverem alguma dúvida sobre algum dos paradoxos ou sobre alguma das explicações que ao estudar em casa de novo ficaram confundidos ou confundidas, podem perguntar agora, antes de começar. Então, alguma questão antes de começarmos a última aula? Então, pronto. Então, vamos passar um pouco para o Tachyon. Então, vou saltar aqui o paradoxo dos gêmeos. Vamos saltar o paradoxo dos gêmeos e ir direto aqui para a ideia do Tachyon. Então, o Tachyon, se procurarem na internet, está o que encontram sobre o Tachyon. É assim, uma coisa de místico, assim. É só imagens de auras e coisas assim. Doidice absoluta. Mas na física, então, o que é o Tachyon? O Tachyon seria uma partícula, se existisse, seria uma partícula que andaria mais rápido que a velocidade da luz. Ora,
a única forma disso acontecer é se essa partícula, se ela existisse, ela teria de ter uma massa que não é uma massa negativa. Massa negativa seria estranho. Mas é mais estranho ainda. É uma massa ao quadrado que é negativa. Teria de ter uma massa complexa. Teria de ter uma massa que se chama puramente imaginária. A massa ao quadrado é negativo. Para quem sabe números complexos, significaria teria de ter uma massa imaginária. É estranho. É mais estranho ainda do que ter uma massa negativa. Não conhecemos nada com massa negativa, muito menos com massa imaginária. Ora, porquê? Se tivesse uma massa normal, nós temos aquela ideia que para chegar à velocidade da luz precisamos de energia infinita. Então não dá. Com massa normal, como eu vos mostrei, tem uma assíntota horizontal. Então a única maneira de passar para o outro lado dessa assíntota é de facto ter massa imaginária. Com massa normal, aumentamos a energia, nunca chegamos à velocidade da luz. Mas então podíamos perguntar, será que pode existir ou não? E a resposta é não pode, porque se existisse um taquião, podíamos chegar a paradoxos que destruiriam a consistência da teoria. Levariam ao que se chama a curvas de tempo fechado e a paradoxos que eu podia matar o meu pai, então já não tinha nascido e coisas assim. Então levaria à possibilidade de viagens no tempo para o passado e isso é algo que não queremos aceitar. Ok? Então, o problema com o táquion, a resposta é não pode existir. Não existe. Porque se existisse, isso implicaria curvas de tempo fechado. Eu poder ir para trás no tempo. Okay? Quando se diz curvas de tempo fechado, é porque se posso voltar para trás no tempo, em particular, posso voltar para o ponto de partida. Né? Então isto chama-se, na linguagem de física, curvas de tempo fechadas. São curvas que são fechadas no espaço-tempo. Curvas que são fechadas no espaço não tem problema. Né? Nós vamos à volta da mesa, voltamos ao mesmo ponto no espaço. Mas não no espaço-tempo. Né? Eu volto à volta da mesa, estou no mesmo ponto, mas passou 10 segundos. Então estou no outro ponto do espaço-tempo. Então no espaço-tempo nunca temos curvas fechadas, temos assim umas elipses. Né? Estou a ir à volta da mesa e cheguei aqui a um ponto no futuro. Certo? Como o planeta à volta do Sol. Vai rodando, mas vai subindo. Então não existem curvas de tempo fechadas, mas se existisse o Tachyon, começávamos a conseguir fazer curvas de tempo fechadas e isso gera inconsistência na teoria. Então, deixem-me explicar como é que se poderia ver isso e eu vou explicar usando slides para ser um pouquinho mais rápido, porque quero hoje a maior parte do tempo ser a relatividade restrita, geral, porém eu gostava de vos mencionar esse exemplo que alguém pediu para ver. Então, vamos imaginar que existe um Tachyon e então o Tachyon está aqui. Aqui é o Tachyon. E vamos imaginar que, então estamos na praia com o Tachyon, né? Então estamos se existe Tachyon, a gente leva o Tachyon para a praia. Pronto. E está aqui, com o Tachyon, alguém aqui a beber uma caipirinha. E então, pega no Tachyon e o que é que faz com o Tachyon? Quem tem um Tachyon? Quem tem um Tachyon, né? Joga o Tachyon para o amigo. O amigo está aqui, né? Está aqui a gritar, joga o Tachyon, já há muito tempo, certo? Está a pedir o Tachyon. Então você vai e joga o Tachyon para o moço. Então vamos lá, jogo o Tachyon para ele. E o Tachyon vai para a direita com uma velocidade U. Okay? Isto é a velocidade de ida, enquanto que o moço vai a correr para trás do frisbee, né? É um frisbee taquiónico. E então este U, a velocidade do disco, do Tachyon, do frisbee taquiónico, é maior do que a velocidade do moço, mas mais ainda, é maior do que a velocidade da luz. A velocidade do moço é menor do que a velocidade da luz, mas a velocidade dele é maior do que a velocidade da luz. A velocidade deste Tachyon. Ora bem, até aqui tudo bem, não tem problema. Mas agora, continuamos. Okay? Ele recebe
o frisbee e ele recebe e joga de volta o frisbee para o outro lado. E a velocidade de volta continua a ser igual à velocidade do táquio. Ora bem, mas aqui vamos ter cuidado. O que é que significa a velocidade do táquio ser U? Significa que é velocidade para quem joga. Eles os dois são jogadores de frisbee taquiónico. Quando jogam o tachyon, eles veem o tachyon a fugir deles. Estas duas bolinhas são os olhos dele, do verde. E depois aqui estão os olhos do azul. E então, o verde... Vou pôr aqui uns olhinhos verdes para ele, para ficar mais claro. O verde, né? Ele vê aqui como tem os olhinhos verdes. Aqui. Ele vê o tachyon aí para a direita com U e o azul vê aí para a esquerda com U. Isso é a velocidade que o azul está a ver. O azul agarrou, jogou o frisbee e vê o frisbee a fugir com velocidade U, que é maior do que a velocidade da luz. Ora, a pergunta que podemos fazer é quanto tempo demora o frisbee a ir e voltar? Certo? Ora, quanto tempo demora o frisbee a ir e a voltar? É só calcular o tempo total. Vai ser igual à distância, quando neste ponto aqui, quando ele apanhou o frisbee, a distância a dividir por U, que é a velocidade, certo? Isto é o tempo de ida, mais o tempo de volta, certo? E o tempo de volta qual é? É a mesma distância a dividir pela velocidade de volta. Qual é a velocidade de volta? Não é U, porque é a velocidade de volta, isto é o tempo que passou para o moço dos olhos verdes, né? Que está aqui. Para o moço dos olhos verdes, a velocidade de ida foi U e a velocidade de volta qual é? Menos U. Não. U menos V. Também não, mas mais próximo. Está quase. V Portanto, menos U. menos U não. Porquê? Porque isso é a velocidade vista por quem está a jogar a bola. U menos V também não. Está quase, mas não é bem U menos V. Porque U menos V seria a adição de velocidades normal. U menos V sobre aquele fator? Exatamente. Então, a velocidade vista pelo verde é a velocidade do táquio menos a velocidade de quem está a correr. Seria o normal, o que nós esperaríamos é dividir por 1 menos a velocidade, o V sobre C ao quadrado. Okay? Se vocês se lembram, na equação que eu pus, os sinais eram todos mais. Mas aqui tem um sinal menos no V, porque a velocidade V é contrária à velocidade do U. Portanto, não se adicionam, subtraem-se. Portanto, o V passou para menos V e por isso tem aí 2 sinais menos. O professor, Diga. se U fosse igual a V aí no caso, a gente não encontraria uma indeterminação, C sobre 0 sobre 0? Pois, obtinha. É verdade. Será que isso faz sentido? Na minha cabeça não faz. Tipo, a gente poderia colocar U menos V em cima, mas embaixo eu acho que seria um mais V, não? Aliás, um mais UV sobre, um mais UV sobre C quadrado. Não, na realidade faz sentido, porque é assim, se U fosse igual a V, você está a correr para a direita. Vamos imaginar, estamos a correr para a direita a 100 km hora e jogamos o disco a 100 km hora, o disco fica parado. Certo? Mas 0 sobre 0 não é 0. Não, mas não dá 0 sobre Mas ia 0. dar menos Não dá 0 negativo, sobre né? 0, dá Dá 0 zero só. sobre U. Dá 0 só. Se U for igual a V, dá 0 sobre uma coisa qualquer. U vezes V dá C ao quadrado. C ao quadrado sobre C ao quadrado dá U e 1. o V fossem iguais e também fossem iguais a C. Ah, É isso? sim, é Pode outra ser. pergunta, é verdade. É Se verdade. for só U e o V igual, dá 0. Isso só significa que o disco nunca chega. Porque aí L sobre 0 dá infinito. Entendi. Tudo bem. Aí demora infinito, não tem problema. Se demorar infinito, não há problema nenhum. É só
Ele jogou o disco de frisbee e o cara colocou o disco no chão e o outro ficou à espera. Certo? Entendi. Não chegou lá o disco. Tudo bem. Tudo bem, mas então vamos lá continuar a fazer a conta. Então temos esta conta aqui. E agora escrevemos isto. O que é que dá este tempo total? Então este tempo total dá o quê? Vamos escrever com mais cuidado. Dá L aqui à frente. Isso não importa, é um fator, é só um tempo ali. E depois dá 1 sobre U mais 1 menos o V sobre C quadrado a dividir por U menos V. Toda a gente concorda comigo, certo? Vamos lá continuar a escrever aqui, por exemplo. E isto é igual a L. E agora vamos lá pôr tudo no mesmo denominador. U vezes U menos V. Certo? Vezes o mesmo denominador, que dá U menos V. Não, eu fiz mal, certo? Eu pus tudo no mesmo denominador, que dá U vezes U menos V. Então o primeiro fator é, tenho de multiplicar por U menos V, está certo. Mais U vezes o fator que está lá em cima, vamos pôr então mais U vezes o que está lá em cima, vou abrir diretamente o expoente. Posso abrir direto? Se eu multiplicar U pelo que está lá em cima do segundo termo, dá U menos U quadrado vezes sobre C quadrado, certo? Concordo? E o primeiro U adiciona-se a este U, vou pôr aqui um 2. E finalmente o último termo, U quadrado vezes sobre C quadrado. Concordo? Ora, o que é que eu tenho aqui? Aqui tenho algo positivo, porque o U é maior do que o V, até é maior do que a velocidade da luz, não há problema. E aqui tenho uma parábola. Na variável U, tenho ali um termo com U ao quadrado, tenho um termo com U, tenho uma parábola. Ok? Concordam comigo? E então o que é que acontece se vocês estudarem esta parábola? Se forem olhar esta parábola? Se forem olhar esta parábola, o que vocês veem é que esta parábola, se eu calcular então o meu tempo que demora, em função da velocidade U, se aqui, vamos pôr aqui, aqui é o zero, é quando demora tempo zero, vocês o que vão ver é que essa parábola é algo assim. E há aqui um valor aqui, que podem calcular, é o zero da parábola, em que a partir desse valor, o tempo passa a ser negativo. Ou seja, ele joga o frisbee e recebe o frisbee antes de o ter enviado. Okay? O tempo que demora desde que ele enviou até recebeu, de repente troca de sinal e significava que ele recebia antes de ter enviado. Ora, aí o que é que eu posso fazer? Posso jogar o frisbee e o cara, quando joga o frisbee, coloca um veneno, joga o frisbee de volta, eu recebo o frisbee antes de ter enviado, quando estou distraído, estou a preparar a caipirinha, recebo o frisbee com veneno, morro e não posso ter enviado o frisbee. Certo? Então não dá. Gera esta curva de tempo fechada, gera imediatamente um paradoxo, significa que não pode existir. Ok? Então, isso é o que está aqui explicado. O tempo de ida pode passar a ser negativo se o U for maior do que o zero da parábola, que se vocês calcularem dá uma expressão assim. Então, se o U passar esta velocidade, isso seria impossível. E por isso, daria uma curva de tempo fechada. E então, o resultado, como não queremos, não autorizamos curvas de tempo fechadas, isso implica que não existe tachyon. Isto é o que se chama uma das coisas que fazemos em física por vezes, que é, quando queremos propor uma modificação às teorias ou um novo elemento nas teorias, temos de ver se é autoconsistente, se não destrói outros elementos da teoria. Não apenas temos de verificar se é observado no mundo real, é óbvio que isso é um teste fundamental, ver se dá de acordo com os experimentos, mas além disso, temos de ver se não contradiz
se não gera imediatamente resultados absurdos e inconsistentes com o resto da teoria. Então, nós temos uma construção de um castelo de cartas, queremos acrescentar lá o taquião, mas o taquião destruía tudo, então não podemos. Não há forma de acrescentar. E a construção da física é muito difícil de acrescentar coisas novas, porque quando começamos a juntar a relatividade com a física quântica, com a relatividade geral e tudo, já é um milagre que tudo funcione sem dar resultados absurdos. Quando começamos a tentar, eu tenho uma nova ideia para uma modificação disto ou daquilo, o que tipicamente acontece é uma coisa parecida com o que eu acabei de mostrar. É que a maioria das modificações, elas são destruídas, não olhando para um experimento no CERN e vendo que a modificação está errada, mas sim por outros físicos que dizem, se essa modificação fosse verdade, se essa teoria fosse verdade, então eu faria este experimento imaginário e obteria este resultado impossível. Ou essa modificação seria imediatamente em contradição com estes princípios que nós acreditamos. Então, aqui nós excluímos o taquião, não dizendo, porque eu ainda não vi nenhum, mas apenas porque se existisse, destruiria toda a teoria. Passaria a ser possível ter curvas de tempo fechadas, aí eu não consigo prever o futuro, porque nunca sei se não vem algo para o meu passado, a física deixa de ser possível prever seja o que for, é destruir toda a lógica, toda a consistência de basicamente tudo. Okay? Isso acontece muitas vezes. Não é uma exceção. Então, nesse sentido, acho que é interessante este exemplo do taquião. De resto, é algo esotérico, não é algo que exista, não é algo que seja muito fundamental conhecer. Alguma pergunta sobre o taquião? Então, passamos para o ponto principal de hoje, que é a relatividade geral. Então, a relatividade geral, vocês já devem ter visto figuras como esta. Aqui o que está nesta figura é um planeta ou um Sol, por exemplo, a deformar o espaço-tempo. Então, a ideia, que talvez já tenham lido em livros de extensão, é que quando temos a relatividade geral, a ideia, a maneira de pensar é que os planetas deformam o espaço-tempo, os objetos, eles querem ir em frente, mas como o espaço-tempo está deformado, acabam por defletir. Como se eu tivesse uma superfície de borracha, coloco um objeto pesado, jogo uma bolinha pequenina e a bolinha gira em torno do objeto pesado. Porque a borracha está deformada. E então, a deformação seria apenas tentar ir em linha reta, mas o espaço-tempo deforma e por isso as trajetórias seriam deformadas. Ora, deixem-me primeiro explicar um pouquinho porque é que isso é possível de todo, pensar dessa forma. Porque não é óbvio que desse para funcionar assim. Mas é possível funcionar devido ao princípio da equivalência. Então deixem-me lembrar-vos ou explicar-vos o que é este princípio de equivalência. O princípio de equivalência é o seguinte. Vamos imaginar que nós acabamos de acordar. Okay? Então, acabei de acordar e estou numa caixa fechada, num contentor. Okay? Não me perguntem o que é que aconteceu, mas tudo bem. Acabei de acordar, estou numa caixa fechada, não vejo nada, só vejo assim, paredes escuras, estou no meio de uma caixa. Algures. Okay? Deve ter sido uma noite interessante. Então pronto, não sei onde estou, não sei o que aconteceu, estou numa caixa fechada. Ora, onde é que eu estou? Eu não sei, estando dentro da caixa fechada, se estou no meio de um campo no interior de São Paulo, lá no campo, parado numa caixa, ou se estou em cima de um trem que se está a deslocar para infinito com velocidade constante. Não dá para saber. Eu estou dentro da caixa e não consigo saber em qual das situações eu estou. Eu posso pegar numa bolinha, jogar a bolinha contra a parede, deixar a bolinha cair, e é igual. Todos os experimentos que eu faço dentro da caixa, se eu estiver num trem em velocidade constante, ou se estiver parado, não consigo distinguir. Claro, se o trem abanar eu consigo, mas estamos a idealizar. O trem que vai com velocidade constante, sem nenhuma aceleração. Certo? Então, isto é um exemplo do princípio de equivalência. São equivalentes, não há forma de distinguir qual é que está em movimento, qual é que está parado. Mas há mais. Vamos imaginar que eu volto a acordar e eu faço estes tais experimentos de pegar numa bolinha e jogar a bolinha. Jogo a bolinha para cima e para baixo.
Então eu sei, pelo menos, que estou no planeta Terra. Sei que tem gravidade. Sei que tem aqui uma bolinha que puxa para baixo. Certo? Então posso estar aqui dentro a jogar a bolinha que vem para baixo, ou aqui jogar a bolinha e vem para baixo. Mas na realidade, eu não sei se estou no planeta Terra. Eu posso não estar no planeta Terra. Posso estar noutro planeta com a mesma gravidade, obviamente. Mas mais interessante, eu posso estar numa nave espacial que está a acelerar com aceleração G. Se a nave está a acelerar, é como quando estamos num elevador que sobe muito rápido, sentimos no estômago a puxar para baixo. Quando a nave acelera, existe uma aceleração que me empurra para baixo. Né? Então, se eu estiver dentro da nave espacial, se eu estiver dentro de uma caixa na Terra e eu sinto, deixo cair uma bola e ela cai. Se eu estiver dentro de uma nave espacial, também jogo uma bola e ela cai. Se a nave estiver a acelerar. Né? Se a nave estiver parada no espaço, não. A bola fica a flutuar e eu fico a flutuar também. Se a nave estiver a acelerar com aceleração G, eu sinto uma força para baixo, G, igualzinha à que sentiria se estivesse na Terra. Ou mais. Ou até posso, quem sabe, eu acabei de acordar, se calhar estou a cair na Terra, num túnel infinito, e estou a ser puxado para dentro da Terra com aceleração 2G. Porque se a aceleração for 2G para o centro da Terra, eu sou empurrado para o teto do elevador, para o teto da caixa, e sinto quando jogo uma bolinha, ela agora cai, mas na direção contrária. Cai para ali, para baixo. Certo? Passado um pouco, a caixa vai bater, vai doer, mas no início eu estou virado ao contrário e não sei onde estou. Todos estes cenários são equivalentes. Okay? Estar parado na Terra, estar a acelerar no espaço, ou estar a acelerar com aceleração 2G para baixo. Ora, então, e outro experimento que podemos fazer, só antes de concluir, é mais uma vez acordo de novo. Estou com olhos fechados ainda, a acordar. Okay? E acabei de acordar, eu sinto que estou a flutuar. E estou a flutuar e ao meu lado está uma bolinha aqui. E a bolinha também está a flutuar. Estamos os dois a flutuar. E eu toco na bolinha. Estou com os olhos fechados ainda, mas vou tocando na bolinha, dando uns tapas na bolinha, sentindo a bolinha, está ali a flutuar comigo, ao meu lado. Mais uma vez, onde estou? Onde é que estarei eu? Mas também não dá para determinar. Posso estar no espaço, a flutuar no espaço e a tocar na bolinha, ou posso estar apenas a cair. Se eu estiver a cair, em queda livre, também as duas coisas caem ao mesmo tempo e eu sentiria a bolinha ao meu lado e tocaria na bolinha da mesma forma. Claro, mais uma vez, sentiria vento e tudo mais, mas isso mas estamos a fazer uma idealização. Estou com um fato, não sinto vento. Ora, porquê é que todos estes exemplos funcionam? O ponto importante está nesta bolinha azul que está sempre ao meu lado. Ora, a bolinha azul sente uma força gravítica quando estamos a cair. Ela sente uma força que é a massa vezes a gravidade. Certo? Isso é a força que a bola azul sente. A força que eu sinto é a gravidade vezes a minha força. Isso é a força gravítica. É o campo gravítico vezes a massa da bolinha azul. Então, quanto maior a massa da bolinha azul, maior a força que ela sente. Correto? Por outro lado, quando um corpo sente uma força, o que é que acontece? Ele adquire uma aceleração. Qual é a aceleração de um corpo? A aceleração de um corpo é igual à massa do corpo vezes a aceleração. Certo? Então, a massa do corpo vezes a aceleração é igual à força. Então, a aceleração é força a dividir pela massa. Ora, quando eu igualo as duas expressões, quando eu digo, por um lado, a força, não é? Por um lado, a força a dividir pela massa é igual à aceleração. Por isso, por um lado, quanto maior a massa, menos o corpo acelera. Mais difícil é mover o corpo. Mas, por outro lado, quanto maior é a massa, maior é a força.
E então isso cancela, não é? Quando eu igualo as duas coisas, a massa desaparece completamente. E por isso tudo cai da mesma forma. Então, se pensarem um pouco, não era nada evidente. Não era necessário ser assim. A força gravítica podia ser de outra forma. Podia ser os corpos, a força gravítica é proporcional à massa do corpo ao quadrado. Aí já não cancelava. Já não dava. Por um lado, quanto maior a massa, menor a aceleração, pela força da inércia, né? A força é igual à aceleração, é força a dividir pela massa. Por outro lado, a força gravítica era proporcional à massa ao quadrado. Já não cancelavam os dois, sobrava uma massa. Mas precisamente porque a força gravítica é proporcional à massa e porque a lei de Newton diz que a força é igual à massa vezes a aceleração, ambas são lineares na massa e por isso a massa cancela completamente. E é por isso que todos os corpos, por isso é que é possível termos o princípio de equivalência, a aceleração de todos eles é igual, todos caem da mesma forma, todos se deslocam da mesma forma e por isso podemos trocar todas estas forças por geometria. Podemos dizer, se todos se movem da mesma forma, posso imaginar trocar essa força, uma seta que puxa, e que puxa vários corpos de forma diferente, que é verdade na física newtoniana, mas também é verdade que eles puxam de forma diferente, mas eles reagem de forma diferente, e os dois efeitos cancelam, e no fundo todos se movem da mesma forma. Mas por isso é possível trocar as setas e as forças por apenas deformação do espaço-tempo. Só funciona porque isto acontece. Por exemplo, força elétrica. Eu ponho uma força elétrica, um corpo muito pesado tem uma massa deste lado e a força aqui deste lado é proporcional não à massa, mas à carga elétrica. Então não cancelam os dois. Depende ainda da massa a dividir pela carga. Então não é fácil geometrizar o eletromagnetismo. Trocar o eletromagnetismo por bonecos também, assim, com a geometria. O gravítico é especial, porque a força não é proporcional à carga, mas sim à massa. Então a força aumenta quando a massa aumenta, a reação aumenta quando a massa aumenta, as duas coisas cancelam e por isso é possível geometrizar. Por isso podemos fazer estas figuras. Por isso estas figuras, o que eu mostrei é uma coisa que seria necessário, não é suficiente. Para ser suficiente teria de explicar toda a matemática da relatividade geral, mas pelo menos o primeiro teste passou. É possível geometrizar porque todos os corpos se movem da mesma forma. E então temos estas figuras. Aqui seria uma figura da geometrização. Este fenómeno aqui, da luz a desviar, era o que se chamaria a deflexão da luz. A ideia é que a luz não vai em linha reta, mas se existe um objeto pesado, ela se desvia. Esse foi o primeiro teste da relatividade geral. A relatividade geral de Einstein, um dos primeiros testes, foi precisamente dizer que se existir um objeto pesado, a luz vai defletir. A luz vai desviar um pouco quando passar por um objeto pesado. Okay? E então um dos primeiros testes da deflexão da luz que o Einstein propôs foi quando existisse um eclipse. Quando existisse um eclipse, a luz não seria exatamente tapada, mas seria defletida e passaria um pouco de luz, e calculando quanto seria a deflexão da luz, Einstein propôs que durante um eclipse seria possível medir o primeiro efeito da relatividade geral. E então houve expedições feitas, uma das primeiras até foi ao Brasil, para tentar ver esse fenómeno do eclipse. Okay? Estava a chover, o Einstein tinha previsto um eclipse, que tinha previsto uma inclinação, eles calcularam assim, o eclipse. O do Brasil não funcionou bem porque choveu, o outro também choveu, tinham uns pontos, se vocês forem ver os pontos, é uma coisa assim, é uma anedota. E eles disseram, claramente estes pontos indicam que é uma curva neste sentido. Assim, algo que parece totalmente disparatado. Eu quando olho para aqueles pontos não sei o que é que eles estavam a beber, da caipirinha do cara do taquião. Mas eles acham que estes pontos passam por aqui. Ora, o Einstein tinha feito um erro. O cálculo do Einstein tinha um fator de 2 que estava errado. Então os pontos até eram aqui, que devia passar. Mas eles queriam bater certo com a conta do Einstein, então conseguiam ver a reta original. Mas finalmente depois o Einstein corrigiu o erro dele, o fator de 2. Houve uma nova expedição em que os pontos eram muito melhores
E de facto, só aí se confirmou a teoria de Einstein. Se não tivesse chovido nem estado nuvens na primeira vez, o Einstein teria previsto esta curva ali em cima, os pontos teriam sido aqui em baixo, e as pessoas teriam dito que a teoria do Einstein estava errada. Claro que depois ele iria corrigir a conta e ver o fator de 2, mas felizmente ele conseguiu corrigir antes da expedição, que funcionou bem. Outra previsão da teoria do Einstein está relacionada, não é esta, com os corpos que giram em torno do Sol. De acordo com a teoria de Newton, eles descrevem uma elipse. E essa elipse tem um eixo, o eixo da elipse. E de acordo com a teoria do Einstein, funciona um pouquinho diferente. Essa elipse vai girando. O próprio eixo da elipse vai precessando e então a elipse vai deformando um pouquinho. Onde está o eixo da elipse vai mudando e vai havendo uma precessão do periélio da elipse. Ora, então, isso seria uma previsão também da teoria da relatividade geral. E isso preveria que para Mercúrio isso seria observável. Para os outros planetas a elipse é praticamente um círculo, mas para Mercúrio é uma boa elipse. E então a ideia seria que existiria uma pequena precessão, muito pequena, alguns ângulos por século, muito, muito pequeno, muito pouco. Seria preciso esperar tipo um século para ver tipo um grau. Portanto, é bem, bem, bem pequena, preciso medir com muita precisão. Mas, de facto, é uma previsão muito precisa da relatividade geral e depois, mais tarde, também os físicos mediram com cuidado a precessão de Mercúrio e bate exatamente certo com a previsão da relatividade geral. Então, essas foram as primeiras duas grandes previsões e verificações da teoria, a deflexão da luz e a precessão do periélio de Mercúrio. Depois, agora, existem muitas mais previsões e, atualmente, o GPS usa a relatividade geral para funcionar. E sem a relatividade geral, o GPS faria previsões totalmente erradas e por isso nós usamos a relatividade geral no Google Maps, no Waze, todo dia quando usamos o Maps estamos a usar a relatividade geral. Sem a relatividade geral, todos os satélites que estão no espaço e que sentem menos força gravítica e por isso o tempo passa diferente e todos esses fatores têm de ser tomados em conta para conseguir fazer triangulações no espaço. Então, atualmente a relatividade geral não é só testada, mas é usada como uma aplicação no dia a dia. Os testes mais precisos da relatividade geral vêm de colisões de buracos negros, como aquela que foi observada há uns anos atrás e que também deu origem a um prémio Nobel em 2017, da colisão dos buracos negros do LIGO. Bom, mas chega de blá blá blá, vamos continuar um pouquinho mais. Então, como eu falei, como eu acabei de dizer, buracos negros é outra previsão da teoria, que é possível deformar tanto o espaço-tempo que podemos ter situações em que a luz entra, o fóton, e a luz não consegue sair. Não é possível a luz sair. Ora, se a luz não pode sair, o que acontece? Se nem a luz consegue sair, então nada consegue sair. Aqui está uma estrela que eventualmente vai entrar para dentro do buraco negro e depois não vai sair mais. Certo? E quem diz estrela diz pessoas. Pode ter uma pessoa que entra no buraco negro e não sai mais. Então o buraco negro é algo que é negro precisamente porque quando entra fica aqui um espaço e não sai nada. Nada sai, em particular a luz não sai. Por isso só se vê algo negro. Isso também se observou no centro da galáxia recentemente. Que existem buracos negros e acredita-se que existe pelo menos um buraco negro muito pesado no centro de cada galáxia. Outras coisas mais esotéricas seriam buracos de verme, seriam deformações de espaço-tempo que ligariam objetos diferentes no espaço-tempo. Eu posso andar aqui no meu espaço-tempo, por aqui, mas se existissem buracos de verme, eu podia também entrar nesse buraco de verme e sair para um ponto longínquo no espaço-tempo. Okay? Isso seria outra previsão interessante e não há nada que indique que não existem buracos de verme. Podem existir buracos de verme. Eu posso falar um pouco mais sobre buracos de verme se quiserem mais tarde. Existem algumas coisas sobre buracos de verme que sabemos que são impossíveis e outras que achamos que é possível. Eu posso dizer já o que é impossível. O que é possível é fazer buracos de verme. É possível, em teoria, claro. É como aqueles exercícios da barra, de correr com a barra a 260 milhões de metros por segundo. Ok, é possível, em princípio, não tem problema nenhum. Na prática é difícil correr com uma barra a 260 milhões de metros por segundo.
Da mesma forma, assim conceptual, é possível fazer buracos de verme. Mas agora vocês dizem, então com um buraco de verme eu posso fazer um atalho, posso ir por um buraco de verme e chegar aqui mais rápido do que ir à volta? Isso não dá. Não dá para fazer atalhos. Não, é possível mostrar que não dá para ir mais rápido pelo buraco de verme. Então pode fazer o buraco de verme, pode parecer que a distância é muito menor, mas quando vai lá por dentro, na prática demora mais do que ir por fora. Então não dá para fazer atalhos, não dá para fazer caminhos mais curtos usando buracos de verme. Podemos fazer caminhos que ligam pontos muito distantes, mas quando vamos por esse túnel, demora muito a ir pelo túnel, demora mais do que a ir direto. Então, tudo bem. Dá para fazer, mas não dá para ganhar tempo. Não dá para, não é como um metrô, né? Que dá para fazer um túnel e vai direto e vai mais rápido pelo metrô. Uma dúvida sobre os buracos de verme. Sim. Se você estivesse do outro lado ali da figura, você entraria e sairia do outro lado, né? Então por que que a luz não sairia, sabe? Tipo, o que eu quero dizer é que para mim o que faz sentido é você ficar preso no meio, já que os dois lados puxam, sabe? Se não puxasse, no caso, o outro lado expeliria a matéria. O que Não, aqui quando parece está a estranho. falar aqui deste raio de luz, aqui o raio de luz foi por aqui, decidiu ir por aqui. Claro que pode ter outro raio de luz que vem por aqui por dentro, não tem problema. Eu Não, estou a o que dizer eu que dá para quero... passar neste buraco de verme, dá para entrar e sair, não tem problema. A luz pode entrar e sair, a pessoa pode entrar e sair, mas também não é obrigatório. É como o metrô, dá para entrar e sair, mas pode ir a pé. Então, mas tem que existir uma entrada, no caso, né? Existe, está aqui. A entrada mouse e está aqui a saída. A entrada é aqui, né? E a entrar é aqui. Se, então, de um lado, a luz que entra, se o lado que entra ficaria escuro, o outro lado teria que ficar claro, né? Mas porquê que o lado que entra fica escuro? Porquê que está Porque a a luz, dizer que o lado... a luz que Eu não a estou a gente dizer, vê... eu não disse que aqui, eu não disse que aqui a luz não pode sair. Eu não disse que isto eram dois buracos negros ligados um pelo outro. Ah, Isso é outra hipótese. Pode ser isso, pode acontecer uma coisa dessas. Isso seria outra coisa diferente. Deixa-me só aqui explicar um pouquinho. Há duas coisas que podiam acontecer que seriam bem estranhas. Uma é um buraco de verme que liga duas partes do espaço-tempo. Tem uma entrada e uma saída do outro lado. E aqui o que eu faço é, eu entro aqui e saio aqui. Outra hipótese que posso ter é um buraco negro. E agora, se eu entrar, existe aqui uma linha. E se eu entrar, não saio mais. Okay? Não dá para sair. Agora eu tento sair, não consigo. A força puxa tanto que eu nem luz consigo enviar, quanto mais sair. Agora não saio mais. Aqui, neste caso, não é verdade. Neste caso, eu posso entrar. Esqueci as chaves e volto para trás. Não tem problema. E outra hipótese que pode acontecer é ter um buraco negro. Não dá para sair. E esse buraco negro podia ligar com o outro lado. E agora eu não conseguia sair, não posso voltar para trás, não consigo, tento, mas não consigo, mas ok. Podia sair e ir para outro universo. Isso seria outra hipótese. Tudo isto são hipóteses que podiam acontecer. Então aqui, esta última não seria um buraco de verme atravessável. Dá para entrar, não dá para voltar para trás. Certo? É one way. O de cima dá para entrar e sair, dá para... Este daria para voltar para trás sem problema. Okay? Então há várias hipóteses, não é tudo a mesma. 1, 2, aqui, podia aqui ter uma singularidade, já vamos falar disso daqui a pouquinho. E aqui seria outra hipótese. Então há várias Não. hipóteses possíveis para deformações de espaço-tempo, não é tudo a mesma coisa. entendi. Ok? Professor, e na última hipótese também, a terceira, o caminho por dentro desse buraco negro seria mais longo do que por fora, né? Continua a mesma coisa. Depende. Vamos ver isso daqui a pouquinho. Depende se
se existe outro caminho por fora ou não. Podem ser dois universos separados. Entendi. Se for dois universos separados, aí já não existe a comparação. É o único caminho, seria por dentro do buraco negro. Então existem várias hipóteses e vamos falar um pouquinho de algumas delas daqui a pouco. Existe outra hipótese também, a quarta hipótese, que é, tenho aqui um buraco negro e se entrar no buraco negro, não posso sair. Tenho aqui outro buraco negro, se entrar no buraco negro, não posso sair. Mas aqui dentro pode ter uma festa, podem-se os dois encontrar. E aqui tem pessoal que se encontra que vem dos dois buracos negros. Não pode mais voltar a sair, mas pode fazer aqui uma festa, né? Então, isso seria outra hipótese, outra quarta hipótese. Outra deformação do espaço-tempo, outro espaço-tempo curvo muito importante, é a ideia do universo em expansão. É um espaço-tempo curvo que também sabemos que existe. Então, a ideia do universo em expansão, a figura normal que nós pensamos, é uma superfície de um balão, por exemplo. Se eu tiver a superfície de um balão, e se o balão vai aumentando, o que vai acontecendo é que todos os pontos na superfície se afastam uns dos outros. E essa é a imagem correta. Não é o interior do balão, mas a superfície do balão. Não existe nenhum ponto especial. Se fosse o interior do balão, que vai aumentando, o ponto do meio está parado. Certo? Aqui não. Se é a superfície, todos estão afastados de todos. Além disso, não existe nenhum ponto que é mais importante que outro. Todos são igualmente importantes, não é? Na superfície do balão, de uma bola, não há nenhum ponto especial. Então, na superfície da bola vai aumentando, todos se vão afastando de todos, cada vez mais, não é? Todos estes pontos se afastam de todos. Todos estão-se afastados de todos, a distância entre todos eles está a ficar maior. E isso é o que observamos no universo. Quando olhamos para o céu, vemos as galáxias todas a afastar-se todas umas das outras. Então é como se vivêssemos na superfície, mas não de um balão 2-dimensional, mas de um balão 3-dimensional, que é difícil de visualizar. E da mesma forma que quando eu diria, se o universo fosse a superfície de um balão, não faz sentido falar do interior do balão, o interior do balão não existe, só existe a superfície. A ideia seria que o nosso universo é uma superfície 3-dimensional, dentro, as 4 dimensões, não faz sentido falar, é só as 3 dimensões, é uma bola 3-dimensional. E nós estaríamos a expandir e vemos tudo a afastar. E é isso que nós observamos atualmente. Quando olhamos para o espaço, eu sei que alguns de vocês estão a fazer projetos precisamente sobre estudar a expansão do universo. E é o que observamos. E calculamos a expansão do universo, e foi a grande descoberta do Hubble, foi descobrir que as galáxias todas se estão a afastar. Como é que ele descobriu que as galáxias estão a afastar? Lembram-se do cálculo K, que diz que quando eu envio um sinal e o outro recebe um sinal, ele recebe passado um tempo diferente. Certo? Então é tipo que se alguém estiver a cantar, quando vai a correr muito rápido, chega em tempos diferentes e parece, né? E há o efeito Doppler. O efeito Doppler é exatamente porque os tempos de ida e chegada, em vez de ser grave, passa a ser agudo porque chega com tempos diferentes. Ora, podemos fazer o mesmo para a luz. Quando os objetos estão a fugir, não apenas o som é deformado, mas a luz também é deformada. O comprimento de onda da luz e do som, ambos são deformados. E vemos esse comprimento de onda a mudar quando as luzes estão a fugir, as galáxias estão a fugir, e vemos que elas ficam mais vermelhas, elas parecem mais vermelhas quando estão a fugir de nós. Eu digo sempre a geneira, muitas vezes. Ok, ficam mais vermelhas ou mais azuis? Deixem-me lembrar. Quando elas estão a fugir, quando elas estão a aproximar... Professor, quando elas estão a fugir, ficam se mais vermelhas. aproximando é azul e quando elas estão se afastando é Isso. vermelho. Com todo o comprimento de onda, né? Sim. Se aproximando é azul, fugindo é vermelho. Sim. Sabem como é que eu memorizo? Porque tem uma piada muito boa, que é o super-homem, ele passou no vermelho e o polícia diz, você passou no vermelho? E ele diz, não, para mim era verde. Porque está a aproximar-se do sinal vermelho e ele vê verde. Então, okay, é uma piada um pouco seca, mas para físico está bom. Então o Superman
passa no sinal, porque o sinal para ele está a ver. E então, porque está a aproximar. Então, a aproximar, vermelho passa para verde, então a afastar passa para vermelho. Então, a afastar parece mais vermelho. Então, o pessoal olhava para as galáxias e via, em vez de estarem com a cor normal, estão mais avermelhadas. E não apenas uma ou outra, mas todas. Todas parecem que estão a ficar mais vermelhas em relação umas às outras. Então, todas estão a afastar umas das outras. Ora, para estudar todos estes espaço-tempo, precisamos de equações. Precisamos de saber o que é que muda neste espaço-tempo. O que é que significa o espaço-tempo estar deformado e mudar? Significa que as distâncias neste espaço-tempo e os tempos são diferentes. Não é? Como antes nós estávamos a ver que havia dilatação do tempo e contração do espaço, agora vai haver dilatação do tempo e contração do espaço localmente. Não é? O espaço está a deformar, não só isso muda, mas não muda igualmente em todo lado, muda diferente em cada ponto que estou. Então, a matemática da relatividade geral é uma matemática sobre como mudam os tempos e os espaços localmente. Então, é como se pegássemos no que nós fizemos na relatividade restrita, que era igual em todo lado, e agora temos de adaptar a relatividade restrita para cada ponto do espaço. Em cada ponto do espaço, eu tenho de estudar a dilatação do tempo e a contração do espaço. Não apenas em todo lado igual, mas em cada ponto. Então, preciso de equações que não apenas dizem como é que os eixos contraem, porque agora os eixos não contraem globalmente, contraem em cada ponto do espaço. E então, em cada ponto do espaço, preciso de estudar como é que os eixos contraem. Ora, então, a matemática que estuda como é que aquele fenómeno que nós falamos, que os eixos passam assim e quando estão a deslocar, contraem, e então significa que existe neste ponto do espaço a forma de medir distâncias, existe um reticulado que me diz como é que eu meço distâncias e como é que estas distâncias mudam quando eu mudo de observador. Existe um objeto que diz como medir distâncias neste ponto. Esse objeto que diz como medir ΔT e ΔX, agora existe um objeto em cada ponto. Existe um objeto que diz em cada ponto P, no espaço-tempo. Então, em cada ponto existe um objeto que diz como se mede o espaço e o tempo nesse ponto. E esse objeto, que diz que em cada P, é o que se chama a métrica. A métrica de Einstein, que é um objeto que depende do ponto P e depende das várias direções. Quero medir um tempo, quero medir um espaço, quero medir algo inclinado. E essas direções todas estão nos elementos de uma matriz. Uma matriz é uma tabela que tem linhas e colunas. Então, são as linhas e colunas, aparecem assim aqui. É para indicar linhas e colunas. Ô, professor. Deixe-me só acabar só para concluir. E então, o que nós temos nas equações de Einstein são umas equações, a relatividade é sobre equações que determinam qual é esta métrica. Esta métrica é uma métrica sem nada de especial, como o espaço infinito plano que estudamos em relatividade restrita, ou é a métrica de um buraco negro, ou a métrica de um espaço em expansão e tudo mais. Então, a teoria da relatividade é a teoria matemática para estudar as equações que determinam esta métrica G. Vocês pegam nas equações, calculam e obtêm G igual a qualquer coisa. Várias soluções das equações de Einstein são os vários possíveis espaços-tempos. Ora, explicar esta parte aqui, começar aqui, vir por aqui, por aqui, por aqui, por aqui, até aqui é impossível. Eu não posso fazer isso, vocês precisam de mais matemática. Não dá. Mas dá para explicar uma consequência destes espaços-tempos muito importante, que é a causalidade. Então, uma das coisas muito importantes para o nosso curso, que nós vimos e que apareceu nos paradoxos, e assim foi a noção de simultaneidade, a noção de cone de luz, o que é que pode sair do cone de luz, o que é que pode entrar no cone de luz, certo? Ora, tudo isso sobre cones de luz, o que pode entrar no cone de luz, o que pode sair no cone de luz, quem pode influenciar quem é que pode chegar não sei onde, isso podemos generalizar para espaço-tempo curvo e eu posso explicar como isso funciona. E como vocês vão ver, isso já tem imensa informação sobre relatividade geral. Saber um espaço-tempo, em grande parte, é saber a sua estrutura causal. Saber, se eu disser, estou aqui, eu posso ir ter com qualquer pessoa desde que a pessoa espera,
não é? Como naquele aniversário na primeira aula, que eu cheguei 4 dias atrasado lá, né? Mas podia lá chegar. Isso pode não ser verdade. Posso ter um espaço de tempo em que a causalidade é tal que se eu for a um aniversário já não posso ir ao outro. Isso diz muito sobre o espaço-tempo. É uma realidade completamente diferente. E é isso que vamos estudar agora. Então, no restante deste curso, vamos estudar um pouco sobre causalidade. O que é que podemos fazer, o que é que podemos influenciar, o que é que não podemos influenciar. Então, vamos estudar causalidade de uma forma quantitativa. Então, alguém tem uma pergunta? Se quiserem, tiver alguma curiosidade sobre este pedaço aqui, posso falar, mas não vou em detalhe nenhum. Nesse contexto, a única medida absoluta sobre qualquer ponto, ou sei lá, região do espaço, é a massa? Não. Se essa é a pergunta, a resposta curta é não. A resposta mais longa é que quando eu estou num ponto, qualquer do espaço-tempo, parece que é espaço plano. Parece sempre que é espaço plano. Tudo parece plano, na realidade, né? Por isso é que há pessoas que acham que a Terra é plana, né? Porque, de facto, parece plana. Eu olho, parece plano, né? Tudo parece plano. Se eu olhar bem de perto, tudo parece plano. É a mesma coisa que todas as curvas parecem retas, né? Se eu tiver uma curva assim, se eu ampliar, ok, parece uma reta agora. Agora parece aqui. Se eu estiver aqui, parece que estou numa reta, né? Então é a mesma coisa. Se a Terra for redonda, se eu estiver aqui, parece que a Terra é plana. Se a Terra for redonda, não. A Terra é redonda. Se está a ser gravado, vai ser colocado no YouTube. As pessoas vão fazer um clipe, cortar só os 5 segundos da palestra e dizer professor do ICTP Cypher, dá crédito às nossas teorias e tudo. De facto, há grande incerteza científica, blá blá blá. Ok, então tudo parece plano, e então o princípio fundamental da relatividade geral seria que se eu ampliar e estou num ponto, tudo se comporta como na relatividade restrita. Porque num ponto é igual, é tudo, o espaço está plano, ele só está deformado quando eu faço zoom out, aí é que vejo que o espaço está deformado. Então, o fundamental é que no ponto a velocidade da luz é sempre igual e que tudo se comporta como uma relatividade restrita. Isso é que é a constância fundamental. No ponto. E depois, ao olhar de longe, já não é verdade. Então, vamos relembrar aqui que, acho que não preciso descrever, posso mostrar só aqui. Vamos relembrar esta noção da primeira aula dos cones de luz. Que nós, quando temos um ponto P, nós desenhamos assim uns cones de luz, aqui. Se fossem 3 dimensões, seria assim, né? E então temos uma região que podemos vir a influenciar. Se quisermos, eu posso vir até aqui. Ou posso vir até aqui, né? Neste caso, talvez possa vir até os dois. Posso vir até aqui, depois até ali. Depende. Tinha de desenhar o cone de luz aqui e ver. Dá para ir até aqui? Não dá para ir até aqui. Então, este cone de luz tem toda a informação sobre a causalidade. Esta é uma forma de representar a causalidade escrevendo estas regiões. A região que eu posso influenciar, a região que me pode ter influenciado e a região que eu não posso vir a influenciar e que não me pode ter influenciado. Ora, mas eu para desenhar esta figura preciso de um papel infinito. Eu não consigo desenhar tudo, não é? Porque o espaço é infinito, o tempo é infinito. Eu teria de ir sempre lá para cima se eu quiser desenhar tudo. E teria de ir sempre para a direita se quiser desenhar o espaço todo. E então, esta linha vermelha aqui seria a linha de tempo infinito. Não, desculpem. Espaço infinito, é infinitamente para a direita. Qualquer tempo, tempo finito. Por exemplo, aqui tempo igual a 2. E aqui tempo igual a 3. É tempo finito, espaço infinito. Certo? Aqui em cima podia ser espaço igual a 2, por exemplo, e depois o tempo aí para infinito. Então, espaço finito, tempo infinito, ali em cima. E à esquerda seria espaço finito de novo,
Não, espaço infinito de novo e tempo finito, e em baixo seria tempo igual a menos infinito e espaço finito de novo. Certo? Ora, agora queremos introduzir então os diagramas de Carter-Penrose, que são como é que eu consigo representar o espaço-tempo e a causalidade do espaço-tempo que estava no diagrama anterior num guardanapo de papel, num pedaço de papel finito. Eu não quero usar um papel infinito, não é conveniente, quero usar um papel finito. E eu quero ter toda a informação que eu tenho aqui, mas num papel finito, que não é preciso um papel infinito, quero um papel finito. E quero que seja igualmente fácil estudar a causalidade. Por que é que a causalidade aqui era super fácil estudar? Saber o que é que pode influenciar e o que é que não pode influenciar. Por que é que era muito fácil estudar aqui? Qual era a propriedade que tornava tudo muito fácil? Os cones de luz é sempre a 45 graus. É só pegar num ponto e desenhar linhas a 45 graus a todo lado e é só o que está dentro está possível, o que está fora não é possível. É isso que tornou muito fácil estudar a causalidade. Então, o que eu quero é duas coisas. Por um lado, quero um guardanapo finito, um papel finito. Então eu digo que quero um diagrama compacto. Não quero infinito, não quero um papel infinito. Mas além disso, para estudar a causalidade, também quero outra coisa. Quero raios de luz a 45 graus. Então quero essas duas coisas. Quero uma forma de representar espaço-tempo que está todo o espaço-tempo, incluindo infinito, num pedaço finito de papel, e também a causalidade é fácil de explicar. Isso existe e são os diagramas de Carter-Penrose. Então, deixem-me explicar qual é esse diagrama. Alguém quer... Não é impossível adivinhar. Vou explicar qual é esse diagrama para o espaço-tempo vazio que acabamos de estudar. Então, vamos desenhar aqui ao lado esquerdo, primeiro, mais uma vez, vamos lembrar mais uma vez qual é a ideia da causalidade do espaço-tempo plano. Eu tenho um cone de luz aqui e eu posso ir aqui dentro e posso ter influenciado aqui dentro. E se eu tiver dois pontos, e se eu desenhar os dois cones de luz, há sempre uma região aqui no futuro e há sempre uma região aqui no passado em que, se eu tiver paciência para andar suficientemente, posso sempre encontrar-me com a outra pessoa. E se eu tiver tido paciência para andar no passado, eu posso-me sempre ter encontrado com essa pessoa. Então, isso é uma propriedade do nosso espaço-tempo, certo? E eu, eventualmente, posso-me sempre encontrar. Dois eventos podem sempre encontrar. Então, este evento e este estão em espaços e tempos diferentes, mas com paciência, andando um para o outro, e eventualmente podem se encontrar aqui no futuro e depois continuar em conjunto, podem se ter encontrado no passado. E agora aqui no futuro tem outro cone de luz. E outra região que agora os dois juntos podem influenciar. Okay? Mas como eu disse, este diagrama é infinito. Se eu quiser desenhar tudo, preciso de um papel infinito, certo? Já estou a ficar aqui sem papel, não é? Estou sempre a empurrar para baixo. Não acaba, né? Continua para aqui para a esquerda infinito, continua ali para a direita infinito, continua aqui para cima infinito e continua aqui para baixo. E eu quero representar isto num diagrama finito. Quando eu quero representar, quer dizer, todos os pontos que estão neste papel infinito estão também no papel finito. Okay? Como é que eu faço isso? Como é que eu consigo representar este diagrama infinito num diagrama finito, mantendo estes cones de luz tão bonitinhos assim a 45 graus? E a resposta, vou-vos dar, é a seguinte. O diagrama é um quadrado inclinado. Vamos desenhar. É um quadrado assim inclinado.
O que eu estou a dizer é que todos os pontos do espaço-tempo na esquerda correspondem a pontos aqui na direita. Por exemplo, se este ponto for A e B, o que eu digo é que aqui existe um ponto A e B. Ok? Vamos ver que isto funciona. Vamos ver que isto funciona. Mas este diagrama é o que se chama o diagrama de Carter-Penrose para espaço plano. E então vamos ver. Vamos pegar no ponto A, aqui neste espaço-tempo, e desenhar um cone de luz do ponto A. Ora, vou desenhar o cone de luz do ponto A, é uma linha a 45 graus, né? Tem aqui a 45 graus. Está aqui. E desenho o cone de luz do A, está aqui. E agora vou representar o cone de luz do B. O cone de luz do B é umas linhas aqui a 45 graus. E umas linhas aqui a 45 graus. E está aqui o cone de luz do B. E o que é que vemos? Vemos que o que é que seria neste caso a vida de uma pessoa que vem do A? Seria algo que o A pode vir aqui para dentro e o A pode vir daqui. Pode andar sempre dentro do cone de luz. E o B? O B pode andar sempre dentro do cone de luz do B. E o que é que eu vejo? Vejo que, de facto, eles têm uma região em comum, os dois, aqui. E, de facto, eles têm uma região em comum no passado. Isto é verdade para quaisquer dois pontos que vocês desenhem dentro deste quadrado. Certo? Quaisquer dois pontos do quadrado têm sempre um quadradinho em cima e um quadradinho em baixo onde eles se interceptam. Então, o que acontece é, estes podem, se eles quiserem, podem vir aqui, juntar-se e depois continuar a vida deles. E então, este ponto aqui seria este ponto aqui em cima, C. Seria o ponto C aqui. E isto pode acontecer até infinito. Então, o que significa? Continua, até vai até ali acima. Então, o que é este ponto ali em cima? Outra possibilidade, por acaso, é eu podia também decidir não encontrar com outro cara, ir aqui ao lado e continuar e também ir eventualmente para aquele ponto ali. Eu em cada ponto tenho de andar dentro do meu cone de luz de 45 graus e tenho sempre de ir a subir dentro do cone de luz. Vou sempre parar lá em cima. Então, esse ponto é toda esta linha. Eu vou subir, chego lá acima. Ou venho por aqui e chego lá acima. Então, todos estes pontos desta linha azul, do tempo infinito, espaço finito, todos estes pontos agora são um só ponto neste diagrama. Então, este ponto lá em cima, vamos pintar aqui de azul, seria este ponto azul aqui. Seria todos estes pontos aqui em tempo infinito, aqui em cima, neste diagrama aqui. Em tempo igual a infinito e espaço finito. Todos estes pontos corresponderiam agora aqui no diagrama a este ponto aqui. E todos estes pontos aqui, que estão aqui no fim do diagrama, aqui, tempo finito e espaço igual a infinito, o que é que seriam? Seriam todos estes pontos aqui. E do outro lado seria este ponto aqui, e o passado é este ponto aqui. Todos estes pontos aqui, que estão em infinito. Agora estão todos aqui no diagrama. Todos os pontos, cada ponto que vocês imaginam no espaço-tempo, podem me dizer um ponto. Por exemplo, este ponto aqui. Vamos desenhar dois pontos mais. Este e este. Onde estão estes dois pontos no diagrama da direita? Bom, é fácil, não é? A cruz está na interseção das duas regiões, está algures aqui. E o outro ponto está no passado de B, mas não de A, está por exemplo, aqui. Concorda?
Então, dados 2 pontos na direita, vocês sabem 2 pontos na esquerda. Dado 2 pontos na esquerda, têm 2 pontos na direita. Raios de luz são a 45 graus na esquerda, na direita também. O que é diferente? O que é diferente é que as distâncias e os tempos estão muito deformados na direita. Certo? Está muito deformado. Está tudo, todo o espaço-tempo está num papel. Por isso, claro que está muito deformado. Né? Por isso, a deformação é grande. Então, se eu for desenhar neste diagrama, então este diagrama tem toda a causalidade, mais uma vez. Toda a causalidade explica que eu posso vir deste ponto, posso ir para ali, posso vir daqui. Tem toda a informação sobre a causalidade, mas o espaço é muito deformado. Então vamos recapitular. E este seria o espaço-tempo vazio, ou também chamado espaço-tempo de Minkowski. Então este seria o diagrama de Penrose desse espaço-tempo de Minkowski. E então estes pontos seriam tempo infinito e tempo finito. Então, para ver que funciona, reparem bem que quaisquer duas pessoas podem encontrar-se no futuro e podem ter-se encontrado no passado. Quaisquer dois pontos neste diagrama, como eu desenhei aqui, têm sempre uma região de interseção no futuro, os seus cones de luz, em que se podem encontrar, e tem sempre uma região de interseção no passado, onde se podem ter encontrado. E isso é exatamente o que caracteriza o espaço-tempo plano. E há sempre regiões, claro, que estão aqui fora, em que não podem influenciar este cara aqui, mas mais tarde podem vir a influenciá-lo no futuro, claro. E estes pontos aqui é impossível chegar lá, ninguém consegue chegar lá, ninguém consegue chegar a infinito em tempo finito. E estes pontos aqui, se vivêssemos eternamente, como os vampiros, chegaríamos todos àquele ponto azul ali. Não é? Porque ficamos em qualquer ponto do espaço, tempo infinito. Então todos vão eventualmente, todos os vampiros acabam aqui e ninguém chega aqui. Deixem-me só enfatizar um pouquinho, então. Vou enfatizar ou não? Ok, eu posso explicar aqui rápido. Mas uma Agora, coisa, só... Sim. Eu poderia considerar qualquer ponto como sendo o centro desse quadrado? Qualquer ponto do espaço no tempo? Podemos. Sim. Podemos. É a escolha, é a sua escolha. Então, qual é o ponto que você quer que seja a origem do espaço-tempo? Não sei, pode ser o tipo o início do universo, o Big Bang? Não, isso não. Não. Espaço plano. Não há Big Bang aqui. Aqui é espaço plano, espaço vazio. Aqui não há Big Bang nenhum, é espaço plano. Vamos escolher a origem, 0, 0, para ser o início. Então vamos dizer que o 0, 0, aqui, é as coordenadas 0, 0. Vamos dizer que na figura, aqui quadrado, vou ver se eu consigo desenhar o quadrado rápido, para não perder muito tempo. O quadrado aqui é o ponto da origem. Ok? E agora vamos desenhar aqui o que seria esta linha aqui vertical em que se vai deslocar aqui. Esta linha aqui, o que seria então? Esta linha aqui na direita seria uma linha aqui. Concorda? E agora vamos desenhar aqui numa cor um pouco mais clara o que seria então esta linha aqui. Ok? Então, e vamos desenhar aqui também no mesmo estilo para vocês poderem comparar e ver as duas linhas. Então aqui a primeira linha e a segunda linha. A segunda linha ela vai parar ao mesmo lugar. No fim e em baixo ela acaba no mesmo lado. Certo? Mas então essa linha seria uma linha assim. Então está deformada. Tem de deformar. Não há, é o preço a pagar. Para manter tudo a 45 graus para os raios de luz, o que não é raio de luz tem de ser deformado. Senão era bom demais, não é? Não dá para ter um mapa de bolso que não deforma, que faz tudo, né? E a próxima linha, aqui uma linha apicotada, assim a tracejar, aqui, seria uma linha aqui.
Então, no fim do diagrama está tudo apertado. As linhas todas que começam a ir mais para a esquerda começam a ficar todas muito apertadas no fim do diagrama. Tudo bem, está bem deformado. Certo? E uma linha agora de tempo constante. Isto foram linhas de espaço constante. E uma linha de tempo constante. Uma linha aqui que passasse a origem seria uma linha assim aqui horizontal. E uma linha que diz aqui o tempo aqui no futuro, vamos pôr aqui mais grosso um pouquinho, seria uma linha assim. Okay. E uma mais grossa ainda, seria uma linha assim. Então, o reticulado do espaço-tempo, este quadradinho aqui que tudo está regular, passou aqui um quadradinho deformado. Tudo bem, não tem problema. Isso ficou mais complicado estudar barras e assim neste novo diagrama. Mas ficou mais fácil estudar a causalidade, porque agora está todo o espaço-tempo está dentro de um quadradinho. Cada ponto está lá dentro. Mas está deformado. No fim do universo, aqui, né, se eu fizer aqui uma linha, se eu desenhar mais algumas linhas aqui de tempo, né, a certa altura, as linhas estão aqui, lá em cima, o reticulado está muito apertado, né? Tem muitos quadradinhos lá em cima. Se eu desenhar mais espaço aqui, eles vão ficando cada vez mais apertados os quadradinhos, cada vez mais, quanto mais eu deformo. Mas raios de luz é facílimo. É só eu estou aqui neste ponto, raios de luz estão a 45 graus. Estou neste ponto, raios de luz a 45 graus. E tudo está finito. Este ponto é tudo isto. Este ponto é tudo isto. Este ponto é tudo isto. E este ponto é tudo aqui infinito. Então, todos os pontos estão dentro do diagrama da direita. Não falta nenhum ponto. E tem toda a mesma causalidade que tinha antes. Fácil de entender. Ora, agora que entendemos o espaço plano, que já tínhamos entendido antes, mas agora sabemos desenhar num papel finito, ok? O que é interessante é que podemos usar a mesma tecnologia para agora estudar espaço-tempo curvo. Espaço-tempo que não são espaço-tempo plano. Então, eu vou-vos começar por fazer uma pergunta. O que é que seria este espaço-tempo? É um quadrado, mas agora não está inclinado. Ok? Então, vou abrir agora, podem ligar a câmera para ter mais pessoas, para eu ver mais pessoas, ou algumas câmaras pelo menos, para eu ver mais. Que espaço-tempo é que vocês achariam que isto podia ser? O que é que algum palpite para o que é que este espaço-tempo pode ser? Mais uma vez, se eu disse, enquanto vocês pensam, a pergunta fosse qual seria este espaço-tempo, a resposta é espaço plano. É espaço vazio. Plano. Não está nada a acontecer. É o espaço vazio da relatividade restrita em que nada acontece. Mas agora a pergunta não é para este triângulo assim, mas para um quadrado assim, como está aqui. Então, o que é que poderia ser? Alguém tem um palpite? Alguém que não tenha assistido a outras aulas em que eu falei isto ou que não tenha visto os meus cursos online? Podem tentar adivinhar. Podem fazer unmute direto, não tem de esperar. Giovanni, você está com a mão levantada, pode fazer unmute e adivinhar. Eu vou chutar quadridimensional. Ok. Sobre as dimensões, tenho que explicar uma coisa. Pode ser quadridimensional, sim. Este diagrama também pode ser quadridimensional. Eu aqui, o que estou a fazer é estou apenas a indicar duas direções. O tempo e o espaço. Vocês poderiam dizer, mas há outras dimensões, certo? Então, eu teria de desenhar algo mais multidimensional. Então, eu estou aqui apenas a desenhar uma secção do espaço. Mas eu imagino que o espaço tem outros eixos. Então, vamos ignorar os outros eixos. Ou, se quiserem, podemos até estudar apenas a distância a um ponto. Se eu apenas estudar a distância a um ponto, nesse caso, não importa qual a direção. O espaço é igual em todas as direções. Então, nesse caso, eu só estudaria, em vez de estudar x, y, z, eu substituiria por r, em que r é a distância até um dado ponto, e agora só faz sentido até falar de distâncias positivas. E aí eu até desenharia o diagrama de espaço-tempo apenas como uma metade, um triângulo. Em que aqui seria o r, basicamente, deformado, claro, vários r's seria assim, né? É só pegar no diagrama de cima e ficar com metade do diagrama.
E aqui seria o tempo, mais uma vez deformado, seria assim. Ok? Então, até o próprio diagrama, como eu sei que é tudo igual em todas as direções, eu posso escolher uma origem e só estudar o que acontece quando me afasto dessa origem e só precisava de pegar em metade deste diagrama. Esta metade já tem toda a informação. Certo? Posso apenas estudar a distância até um ponto. Então, estes dois diagramas são equivalentes. Este é o que se chama... a partir do ponto eu vou em qualquer direções. Então, este diagrama aqui, eu posso dizer o nome, seria o diagrama de Carter-Penrose radial. Tudo depende de um raio, que vem de um dado ponto, é tudo radial, é tudo igual em todas as direções. E este seria o diagrama de Carter-Penrose cartesiano. Ok? Que é com as coordenadas cartesianas, x, y, z, etc. Então, este diagrama pode ser quadridimensional. Vamos imaginar que eu estou, mais uma vez, na mesma lógica, apenas a representar um tempo e um espaço. Existem outros espaços, mas eu não estou a representar. Mas quadridimensional, porquê que eu digo que o outro já era quadridimensional? Porque eu estou a dizer 3 dimensões de espaço e uma de tempo, né? Pronto, o nosso espaço é quadridimensional. Então, este também é. Mas que tipo de espaço-tempo curvo? O que é que será? Lucas, eu acho que hoje vou precisar de mais 10 minutos, pelo menos. Pode ser? Posso acabar 10 minutos depois? Se meio-dia 10, eu acho que tudo bem. Está tudo bem? Pronto. Então vou, só para não ter de correr agora. Senão tenho de dar já a resposta. Seria um espaço-tempo De finito? espaço e tempo finito. Isso, eu ia falar isso também. Parece um espaço-tempo finito. Vamos lá ver o que... Mas não é bem isso. Porque um espaço-tempo finito seria um espaço em que eu posso visitar qualquer pessoa. Vamos ver o que é que este espaço-tempo tem algo de interessante. Este espaço-tempo tem algo assim interessante, que é, se eu estiver aqui e outra pessoa está aqui, eu posso encontrar essas pessoas no futuro? Posso encontrar, elas podem se encontrar no futuro? Bom, vamos ver, vamos desenhar o diagrama. Então, se eu desenho um cone de luz aqui, e eu desenho outro cone de luz aqui, elas podem se encontrar no futuro. Ok? Concordam comigo? Mas isso é porque foi aqui. E se for aqui? Esta pessoa e esta podem se encontrar no futuro? Não podem. Dentro do cone de luz desta e dentro do cone de luz desta, elas não se podem encontrar no futuro. Ora, se o espaço-tempo fosse finito, era mais fácil ainda as pessoas encontrarem-se no futuro, certo? Já é. No espaço infinito, basta andarem em direção uma à outra, no espaço finito é mais fácil ainda. É como as pessoas dentro de uma casa podem sempre encontrar no futuro, não é? Nesse Então, caso, não é por bem que isso. um espaço-tempo plano, sendo que com borda? Não. Não é um espaço-tempo com borda. Se fosse com borda, também no futuro eu podia encontrar, não ia para a borda e voltava para trás e encontrava-me com a pessoa. Então aqui, reparem, eu aqui neste espaço-tempo aqui, eu posso me encontrar com a pessoa no passado, mas não no futuro. Então no passado, podemos os dois ter vindo do mesmo ponto, estávamos aqui as duas pessoas. Uma decidiu vir por aqui, outra decidiu vir por aqui, e chegou um ponto, tipo aqui, em que já não dá mais para nos voltarmos a encontrar. Então começámos juntos, afastamos, e agora mesmo que a gente tente, não consegue voltar a encontrar-se. Ora, quando é que é difícil você ir ter com uma pessoa? Professor, é como se fosse um espaço sempre se expandindo, algo do tipo? Exatamente. Bom palpite do Fernando. Seria exatamente um espaço-tempo em expansão. Se eu tiver dois pontos que se estão a afastar, mesmo que eu tente juntar, se eu estiver muito longe, já não vai dar para juntar mais. Okay? Então, isso de facto, elas, se estiverem aqui pessoas separadas, elas podem se encontrar no passado ou não, isso seria um espaço-tempo em expansão assim. Então, aquele diagrama seria isso, em que se eu estou muito no futuro, eu tento aproximar-me, mas o espaço afasta-se, eu não consigo aproximar-me mais. Eu estou aqui, estou a tentar aproximar-me do meu colega, estou a tentar, mas o espaço está a aumentar, eu continuo-me a afastar dele.
Eu tento, eu estou aqui a desenhar, a imaginar o aumento do... Ok, pode ser na parte de trás, podemos estar na parte de trás. Estamos na parte de trás da figura, aqui. Eu tento aproximar-me, mas o espaço aumenta, eu estou-me sempre a afastar, mesmo que eu tente. Então, neste espaço-tempo, seria a nossa experiência. Menos se a gente estiver aqui, nesta parte, em que o espaço está mais ou menos igual. Aqui é igual. Aqui nesta parte, eu posso ir ter com a pessoa, eventualmente 2 pessoas podem se encontrar aqui. Não há problema. Então, nesta parte em que o espaço-tempo está mais ou menos parado, não há problema. É como o espaço plano. Mas no futuro começa a acelerar, de repente, já não dá mais para nos encontrarmos. E no passado, igual. Se virem no diagrama, aqui neste diagrama, no passado é a mesma coisa. Elas não se podem encontrar se estiverem bastante afastadas. Não se podem ter encontrado mais, porque o espaço estava a contrair, parou, estabilizou e depois aumentou de novo. Então, este quadrado seria o diagrama que representaria um universo com este tipo de profile, em que o tamanho do universo contrai, para, fica ali tipo espaço normal, plano, vazio, e depois aumenta de novo, exponencialmente. Então, seria um universo em que descreveria essa causalidade. A causalidade neste universo é bem diferente. E mais uma vez, como eu disse, num espaço pequenino é igual, tudo é igual. Num espaço pequenino parece relatividade restrita. Eu não vejo nada, só vejo aqui as mesmas coisas normais, não é? Vejo cones de luz a 95 graus, quaisquer 2 pontos podem se intersetar, é tudo igual, certo? Quaisquer 2 pontos podem se intersetar, é tudo igual. Mas globalmente, quando fazemos zoom out, já não é verdade. Globalmente é diferente. Há pontos que não mais se podem encontrar no futuro ou no passado. Neste caso no futuro e neste caso aqui no passado. Professor, como é que seria um diagrama desse de espaço-tempo com borda? Se é que é possível mostrar uma coisa do tipo. Deixa-me acabar de fazer os exemplos todos e depois no fim podem pedir mais exemplos se ainda estiverem curiosos. Perfeito. Vamos falar alguns exemplos que são basicamente desse tipo. Então vamos lá continuar e pensar qual seria este tipo de espaço-tempo. Qual seria este? É outra pergunta agora. E eu mais uma vez pus aqui uma nota, que é, se fosse um triângulo, seria espaço vazio, porque eu estou aqui a representar um diagrama de espaço-tempo radial. Eu estou apenas a desenhar aqui é a distância a um ponto, da mesma forma que aqui era a distância a um ponto. Então lembram-se que aqui isto é espaço plano. Porquê é que este da esquerda é espaço plano? Porque quaisquer 2 pontos, mais uma vez, que estão longe de uma dada origem, eles podem sempre encontrar-se no futuro e podem sempre encontrar-se no passado. Tem sempre uma região daqui de interseção aqui no passado e também no futuro. Então, isto podemos representar só com metade, que é a distância a um ponto, que está representada. E 2 pontos podem vir por aqui, ou podiam vir por aqui, e por aqui. Podem sempre encontrar no futuro ou no passado. Então, espaço-tempo plano é este triângulo e a pergunta é o que é que pode ser este diagrama. É outro tipo de espaço-tempo. Não é o espaço-tempo em expansão, isso já vimos, é o quadrado. Mas qual será então? Dá para perceber aí que qualquer 2 pontos pode ter se encontrado no passado, mas nem todos podem ter se encontrado no futuro, né? Boa, bom ponto. Vamos explicar isso para os outros. 2 pontos, quaisquer, onde é que querem pôr o outro? Vamos pôr o outro aqui. Quaisquer 2 pontos podem se ter encontrado no passado. Tem sempre uma região aqui, no passado, em que se encontraram. Boa, isso é verdade. Isso é uma pista. Então, no passado, parece que as coisas eram parecidas com o espaço plano. Então, aqui, nesta parte, parece espaço plano. Né? Quaisquer 2 pontos podem sempre encontrar no passado. Ali para trás parece igual e de facto parece, né? É a mesma coisa. Este pedaço é igual a este pedaço. Então, todo este pedaço aqui na realidade é igual a este pedaço aqui. Portanto, esta parte parece espaço plano. Mas lá em cima é diferente. Então, o que é que acontece lá em cima?
Eles não conseguem mais se encontrar depois de certo ponto no tempo. Então, eles não conseguem mais se encontrar passado certo ponto no tempo, é verdade, né? Se eu tiver este ponto aqui, eles já não se Professor, podem encontrar mais. posso dar É um verdade. palpite? Pode? Um palpite, tipo, por acaso seria um buraco negro, um horizonte de eventos que impede que o outro saia, coisa do tipo? Ou não? Exatamente. Isto, a resposta é correta. Seria um buraco negro, deixa-me explicar porquê. Porque dois pontos podem -se sempre encontrar no futuro, aqui. Reparem, estes dois pontos intersetam aqui nesta região toda. E então o que acontece é que duas pessoas cá fora, elas podem sempre viver normalmente e encontrar-se no futuro com outras pessoas. Estão aqui estas várias regiões de interseção. Desde que elas venham deste ponto aqui, vivam por aqui fora, até aqui este ponto. E este ponto aqui seria tempo igual a mais infinito, e este ponto tempo igual a menos infinito. E outra pessoa vem por aqui, vem, encontra-se com a outra no futuro, e eventualmente vai para infinito. Né? Aqui várias pessoas que vivem eternamente, vários vampiros, aqui a viverem eternamente de menos até mais infinito. Mas o que pode acontecer é que um destes vampiros que vem aqui decide passar esta linha. E o que é que acontece agora quando alguém passa esta linha? Ela pode voltar a encontrar-se com os outros vampiros? Não. Não. Agora não dá mais. Porque agora o cone de luz aqui já não vai apanhar a linha azul. Então o que acontece é que temos aqui uma linha, esta linha, que é uma linha que quem entra não sai. Quem passa esta linha já não sai de novo. Então as pessoas podem entrar, e se calhar outro colega também entrou, podem juntar-se aqui dentro. Mais tarde, lá dentro, depende de onde eles forem, podem não se conseguir voltar a encontrar, mas por enquanto ainda podem. Mas entrando não sai mais. Então esta linha, que se diz que quando se entra não se sai mais, então que objeto é este que se entra e não se sai mais? É um buraco negro. E esta linha chama-se o horizonte do buraco negro. Aquele limite superior, lá em cima, perto do 2x, se representaria a singularidade? A partir dele ele não consegue se encontrar mais? Exatamente. E então, temos aqui dois pontos. Por um lado, temos a linha cinzenta, que é o horizonte, e por outro lado, temos a linha vermelha, que seria o fim. Era a singularidade. Então, aí seria o centro do buraco negro. Esta linha vermelha representaria o centro do buraco negro. Então, aqui na figura, aqui o que estou a explicar a mesma coisa, aqui, né? Podemos viver uma vida normal desde que não passe a linha cinzenta. Se passar, não sai mais. Foi o que acabei de explicar há pouco. Então, representa este espaço-tempo, em que neste espaço-tempo existem duas coisas. Existe, por um lado, esta tal linha que se eu passar não saio mais, que é o que se chama o horizonte. E por outro lado, no centro do buraco negro, né? Vamos desenhar aqui o centro, estas linhas vão para aqui, do buraco negro, aqui no centro do buraco negro. Por outro lado, existe o que se chama aqui a singularidade, que seria o ponto onde as forças gravíticas são mais fortes. O que é que acontece quando passamos o horizonte do buraco negro? Nada. Não acontece nada. Parece tudo igual. Podemos, neste momento, estar a passar um horizonte de um buraco negro e não saber. O que é que acontece ao passar na singularidade? Mas o que acontece, nós não sentimos nada, mas na realidade está a acontecer algo importante. Não vamos mais conseguir sair. E o que acontece quando chegamos à singularidade? A singularidade não sabemos, sabemos apenas que as forças são muito fortes, as forças gravíticas. Então o que iria acontecer numa singularidade é que nós iríamos ser destruídos pela singularidade. Destruídos de que forma? Quando eu estou a chegar à singularidade, eu estou aqui a chegar à singularidade, eu estou a cair, vou aqui de cabeça, né? Estou a cair.
E a força gravítica é forte e puxa-me puxa-me, mas ela é muito mais forte próximo da singularidade do que longe da singularidade, porque perto da singularidade estou mais próximo. Então, o que esta força faz é ela estica as coisas. Ela esticaria as pessoas completamente, destruiria porque rasgaria as pessoas, esticaria muito as pessoas. Elas ficariam assim super esticadas, esticaria, tipo espaguete, e destruiria tudo em espaguete, os átomos, as pessoas, tudo se destruiria, era a espaguetificação total de tudo. Isso é o que acreditamos que acontece perto da singularidade. E não sabemos mais do que isso, porque é de facto uma singularidade em que tudo fica infinito e as regras da física deixam de funcionar nesse ponto e não temos a certeza do que acontece. Professor, a singularidade pode ser um indício que a relatividade está incompleta ou é plausível que existam esse tipo de coisa? Não, então, acreditamos que as forças são muito fortes, mas o que acontece mesmo lá não sabemos. Então, normal, o que a maioria dos físicos acredita é que, juntando com a física quântica, essa singularidade é um ponto muito forte, mas não é infinito e que as coisas são resolvidas. Então, acreditamos normalmente que a singularidade é um ponto em que precisamos de juntar a física quântica para saber o que acontece na realidade. Entendi. Então, nestes últimos 4 minutos, gostava de vos mostrar outros exemplos de espaço-tempo. E este espaço-tempo aqui é um buraco negro que no passado não existia. No passado era igual. No passado era tudo espaço plano, certo? Aqui no passado é igual. Espaço plano ou espaço curvo é igual. Mas depois, aqui no futuro, havia um buraco negro. Então, esse foi um buraco negro que se formou. Caiu matéria, formou um buraco negro. Então, isto é um buraco negro que se formou. Podia ser aqui a matéria vinha, caiu, colapsou a matéria e eventualmente formou um buraco negro e agora existe aqui um buraco negro. Qual seria a fotografia, qual seria o diagrama para um buraco negro eterno? Um buraco negro que existe sempre, que está lá. Uma solução das equações de Einstein que diz, esta é a solução do buraco negro que está lá e acabou, sempre esteve. Essa foi a primeira solução que foi descoberta do espaço-tempo curvo. E é o buraco negro de Schwarzschild. Okay. Então foi Schwarzschild que descobriu. Schwarzschild é uma palavra interessante. Se contarem quantas vogais e quantas consoantes tem, é impressionante. Então Schwarzschild, enquanto estava na guerra, descobriu este buraco negro, esta solução do buraco negro, e aqui está o diagrama de Penrose para o buraco negro de Schwarzschild. Então vamos ver o que acontece neste buraco negro. Ora, o que acontece, mais uma vez, é que se eu for um vampiro e se estiver aqui em tempo igual a menos infinito, eu posso viver uma vida normal até tempo igual a mais infinito. Sem problema, vida tranquila. Não é? Posso ir longe do buraco negro, viver longe do buraco negro, vida tranquila. Ou posso viver uma vida mais perigosa, perto do buraco negro, vida tranquila. O que acontece é que eu posso, vamos desenhar a amarelo os vampiros mais corajosos, posso decidir entrar aqui no buraco negro. Ora, se eu passar esta linha aqui, não saio mais. Agora já não dá para sair. Certo? Mas o que é que acontece aqui? O que acontece aqui nesta solução é que o que é interessante é que, na realidade, parece que existe do outro lado outro universo, em que eu posso ter outros vampiros aqui que vivem calmamente. Mas os vampiros desse outro universo podem também ter outros vampiros mais corajosos que decidem passar por esta linha e não sair mais aqui. E o que é que acontece agora? Agora eles podem se encontrar. As pessoas dos dois universos podem se encontrar, trocar ideias, falar, né? Mas pronto, não vão ter uma vida muito boa. Eventualmente vão aqui falecer. Na singularidade. Okay? Então é uma história romântica, tipo Romeu e Julieta, né? Encontram-se e tomam o veneno. Aqui tem algo interessante também, que é, vocês podiam perguntar o que é este ponto aqui. Então, esta linha aqui
é o horizonte de buracos negros. Esta linha é o horizonte de buraco negro também do outro universo. Então, esta linha aqui chama-se o horizonte do buraco negro. Esta linha é a singularidade do buraco negro. E este ponto aqui, o que é? É Este uma ponto, conexão entre buracos negros? mais ou menos, quase. O que é que seria? Seria algo que eu poderia usar, se eu viesse aqui, para passar de um lado para o outro. Mas não dá para passar. Eu não posso fazer isto que eu desenhei aqui. Isto é proibido. Porquê? Eu Porquê é que eu não posso fazer isto? graus. Passei 45 graus. Ok? Então, mas se desse para passar, seria uma ligação entre os dois universos. Certo? Então, o que temos aqui é um buraco de verme não atravessável. Professor, voltando para aquela história dos táquions, se táquions existissem, no caso eles poderiam transitar entre universos? É, e poderiam. Se o Tachyon seria mais rápido que 45 graus, podia passar. Mas qualquer coisa mais lenta não pode passar. Professor, Se eu conseguisse, vamos imaginar, como é que seria como é que eu conseguiria passar? Eu conseguiria passar se eu fosse aqui, né? E se eu pegasse neste pedaço aqui, e vamos imaginar que eu pego neste pedaço aqui e transformo este pedaço assim. E imaginem que eu conseguia deformar o espaço-tempo para ele ficar assim o diagrama aqui, aqui, e em vez daquele ponto ser aqui um ponto assim, abrir aqui e ficar aqui uma distância aberta aqui. Se eu conseguisse abrir, aí daria para passar deste espaço para este espaço aqui. Então a ideia seria que se eu conseguisse ir com uma dada energia negativa ali perto, que tivesse um efeito de repulsão, eu conseguiria abrir o buraco de verme e já daria para passar. E aí seria uma abertura entre os dois espaços-tempo. Então aqui seria um buraco de verme atravessável. E uma pergunta é, será que eu posso ir perto daquele buraco de verme não atravessável? Colocar lá, mandar uma energia negativa que abrisse o buraco de verme e dava para passar. Isso seria como num filme de ficção científica, né? Vou com uma nave, jogo lá um jato de energia negativa, abre e eu passo a nave para outro universo. Isso poderia ser, de facto, é possível. Mas este buraco ainda tem outra coisa interessante. Tem aqui esta região toda aqui embaixo. O que é esta região? É uma região que dá para vir para aqui, mas agora não dá para voltar. É o contrário do buraco negro. É um objeto que vem daqui coisas, entram aqui e agora não consigo voltar a pôr lá dentro. Então, este objeto aqui é o que se chama um buraco branco. Seria um objeto que emitiria coisas e que eles não voltam a entrar. E nós acreditamos que eles não existem. Porquê que não gostamos deles? Porque tem aqui uma singularidade. Então, vêm aqui coisas da singularidade, nós não sabemos o que acontece na singularidade. Se existissem esses buracos brancos, eu estou aqui a viver a minha vida de vampiro normal e de repente levo com uma pedra que saiu do buraco branco. Aí eu não consigo prever o futuro, porque nunca sei se vai aparecer um buraco branco que me vai jogar uma pedra. Então, há uma proposta. Há uma conjetura que diz: se eu começar sem buracos brancos no universo, eles não se formam. Ok? Então, há uma conjetura atualmente, que é a conjetura da censura cósmica, que é, se eu estou aqui num tempo t e aqui
antes não há buracos brancos, a conjectura diz que aqui em cima também não há. Ou seja, eles não se formam. Se eu começar a sair em buracos brancos, tudo continua normal. Não se vão formar buracos brancos. É o contrário de buracos negros. Buracos negros, eles formam-se. Basta pôr massa, ela vai começar a juntar e vai formar. Ok? Essa é uma conjectura. Não é óbvio. Essa conjectura não é óbvio. De todo. Os físicos ainda não conseguiram provar que é uma verdade matemática. Que as equações de Einstein, se começassem sem singularidades, não há mais singularidades. Ainda ninguém mostrou isso. Nós acreditamos que deve ser verdade. Porque se não for verdade, vai ser difícil explicar o que pode acontecer quando as coisas saem de buracos brancos. Mas ainda ninguém mostrou. Só para vos mostrar que não é nada fácil mostrar isso, por exemplo, em 6 dimensões, se fôssemos 6 dimensionais, nós sabemos que a conjectura não é verdade, é falso. Dá para criar singularidades cósmicas sem começar com singularidades cósmicas. Por isso, pelo menos, a prova não vai ser trivial, porque em 6 dimensões não funciona. Então, por enquanto, continua a ser uma conjectura. Aqui vou saltar, não vou fazer este parênteses, porque não tenho tempo. Mas gostava... Em 2 minutos, porque a gente vai ter monitoria já, a tutoria, e a gente tem mesa redonda, vai ficar um pouco apertado mesmo. Sim, então vou só terminar, acabando com uma figura bonita. Então já vimos vários diagramas de espaço-tempo, estudamos relatividade restrita, estudamos espaços em expansão, vimos buracos negros, igual o diagrama de Carter-Penrose. Então vimos diagramas de espaço-tempo vazio, são apenas um triângulo. Podemos perguntar o que seria o diagrama para um buraco negro com carga. Isto é, vamos imaginar que formamos um buraco negro apenas jogando elétrons. Pegamos em 1 trilhão de trilhões de elétrons e juntamos 1 trilhão de elétrons, forma um buraco negro, mas esse buraco negro está cheio de carga, não é? Porque o elétron tem carga. Se eu fizer um buraco negro feito de átomos, tem carga zero, não é? Porque o átomo está neutro. Mas se eu fizer só com elétrons, no fim tenho um buraco negro cheio de carga. Ok? E agora vocês podem perguntar, qual é o diagrama de Penrose para um buraco negro com carga? Pronto, eu vou acabar então este curso apenas colocando na tela o diagrama de Penrose para um buraco negro com carga. Está aqui e acabei então o curso. Muito obrigado. Podem abrir para perguntas. Professor, eu tenho uma pergunta com respeito à questão dos táquions, porque assim, se é tão óbvio que eles não existem, por que tem alguns físicos que ainda defendem a existência de táquions? Porque são doidos. Isso pode tirar e pôr num clipe no YouTube. Se defende táquion, é doido. Professor, eu tenho uma dúvida do outro diagrama. A pessoa não pode passar para o outro lado, mas pode enviar uma mensagem de luz para o outro lado, a partir daquele ponto? Quase que dá, mas não dá, né? Quase que dá, mas não dá. Se fosse um pouquinho, quase que Teria dá. que ser maior do que 45 graus, né? Não dá. Quase. Quer dizer, o que dá para fazer é assim, posso chegar aqui, né? Posso estar... vamos lá, deixem-me apagar isto tudo. Eu não queria apagar porque depois eu vou exportar para vocês. Então vou desenhar com cuidado aqui, noutra cor. É uma cor que ainda não usei. Que cor é que não usei ainda? Pode ser aqui deste amarelo feio. Então, eu posso estar aqui e jogar um raio de luz que vai a 45 graus e vem para aqui, né? Quase que passa para o outro lado, mas não passa. Certo? Eu até posso enviar muitos sinais de luz. Aqui, muitos, assim, um sinal de luz bem até raio-x ou ultravioleta, muitos, e chega aqui. Mas não passa para o outro lado. Mas quase. E depois alguém que está aqui a passar, né, que entrou no buraco negro, a outra pessoa que está aqui, que veio aqui entrar no buraco negro, recebe de repente, está a passar muito bem, e recebe todo este raio de luz quentíssimo, né? E grita aqui, né? Au! Recebeu com os raios de luz todos, de repente queimou.
Mas foi alguém que entrou mesmo no buraco, né? Então, mal entrou, recebeu uma onda de choque de calor e tudo. Isso porque o tempo é infinito naquele pontinho azul, né? Porque o que eu posso, o máximo que eu posso fazer é para tentar passar para o outro lado, é tentar chegar o mais próximo possível e depois enviar raios a 45 graus. Então foi o que eu tentei fazer. Tentei chegar o mais para a direita possível e enviar raios de luz. Certo? Então não daria. Depois eu posso ter feito isso, enviei muitos sinais de luz e depois voltei para a minha vida normal com os meus amigos vampiros. Mas tentei passar um sinal para o outro lado, não consegui. O que consegui fazer foi passar um sinal que quem entrar no buraco negro do outro lado recebe esse sinal. Mal entra no buraco negro, mas quem está fora não. Quem está aqui fora não sabe nada do que está a acontecer. A mensagem não pode passar. Aqui podia, aqui embaixo dava para passar, né? Se eu abrisse, aí já dá para passar. Não só pessoas, mas raios de luz, daria para passar à vontade. Tinha de ser rápido, né? Não tem muito tempo, seria pequenino aquilo, mas daria para passar. E se a mensagem fosse enviada de cima da linha, ela não chegaria no tempo infinito do outro universo ali? Se fosse enviada de onde? Daqui? De cima da linha do horizonte ali, do buraco branco. Se fosse enviada daqui. Deste ponto aqui, assim, desta seta aqui. Pode ser daí também, mas eu estava me referindo especificamente daquela linha que sai, que liga o menos infinito de um universo e o mais infinito de outro. Se for enviado desta linha aqui? Isso. Desta linha o problema é que fica aqui, ficaria aqui sempre no horizonte. Seria uma linha que só podia ser recebida por quem tivesse a entrar no buraco negro. Não é? Ficaria sempre em cima do horizonte. Não sairia do horizonte. Mais alguma pergunta final, então? Eu sei que vocês têm de ir para a tutoria. Se quiserem, se tiverem tempo, podem organizar uma sessão de perguntas, Lucas, se os alunos, se houver interesse dos outros alunos, se acharem que gostavam de ter uma sessão só para fazer perguntas. Não, beleza. Eu vou conversar com eles e eu te falo hoje ainda. Se quiserem fazer uma sessão só sobre perguntas sobre o que quiserem da física, para mim tá bom. Bom, legal. Então a gente conversa. Obrigado, Pedro. Então vou encerrar aqui a gravação por enquanto.